em relação à democracia, eu não tenho aquela coisa anti-ocidentalização ou anti-ocidental. Por quê? Como já fizeram um caminho, há coisas boas que eles, pronto, construíram, que nós podemos incorporar e adotar e aprender com essas coisas. Há aquelas coisas que, se calhar, nós não devemos aprender. Mas aquilo que é de bom, nós temos que aprender. Porque, desde logo, a democracia é o melhor modelo político que há. Aliás, isso confirma-se como os países democráticos são países mais desenvolvidos. E quanto mais democrático é mais desenvolvido também é. Logo, nós já temos aqui uma questão. A China está a contrariar essa tese. China, quando fala do produto interno bruto, PIB, que China está na segunda posição, mas a nível de índice de desenvolvimento humano, milhões de chineses ainda estão numa situação de miséria e numa situação deplorável. Agora, nota, é como o Brasil. Brasil não é um país do primeiro mundo, mas Brasil, no cômputo geral, a nível do produto interno, porque nota, uma coisa é produto interno bruto, outra coisa é índice de desenvolvimento humano, como é que este produto interno bruto é distribuído. Porque se formos assim, Angola também íamos dizer que é um grande país. É um grande país porque é um país rico. Mas a nível de desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento humano, é um país pobre, um país miserável. Logo, aqui, a questão de China, não se pode falar aqui porque China, os chineses, a maioria, que eles têm 1 bilhão e quase 200 e tal milhões de habitantes, as pessoas que vivem bem na China é muito pequena comparativamente com a maioria. Esse é um outro debate. Sim. Pronto. Mas voltando ao que eu estou a dizer, em nível da democracia, a democracia é o melhor modelo que há ainda, não há outro modelo. Agora, é claro que pode fazer-se algumas adaptações. Por exemplo, nós sabemos que mesmo no sistema democrático, do sistema de separação de poder, nós temos modelo que pode consubstanciar no presidencialismo, no semipresidencialismo, no parlamentarismo. Se calhar, nesses ângulos, nós podemos ver o que adota melhor as nossas realidades. Se calhar eu diria que no contexto africano, como o africano ainda, é preciso uma aculturação, porque também para viver a democracia é preciso alguma cultura cívica, alguma cultura legal que o africano não tem. Esta é a razão pela qual a democracia não funciona, porque já tem democracia lá, a democracia já está, as leis e as constituições dos respectivos países, isso tudo está contemplado. Mas o que é que interessa se isso está contemplado, se as pessoas não estão a respeitar? Nós agora estamos, mas as pessoas não respeitam. As pessoas não respeitam, mas por outro lado não têm conhecimento. Não, Stila, o problema não é de conhecimento, porque o desconhecimento não iliba o cumprimento. Por exemplo, mesmo aqui, mesmo até as pessoas que são formadas, tu estás a viver ali no país que estás a viver, tu não sabes todas as leis que saem lá. E digo, 98% das pessoas ali não sabem das leis, do que está a acontecer, o que é que sai. Mas isso não isenta, o desconhecimento não isenta. Se o sistema for um sistema eficaz, as pessoas vão acabar por moldar, isso que eu estou a dizer. Mas o que nós vemos é que os nossos governantes, eles não cumprem. Nota, só vou dar um exemplo. Questão dos mandatos governativos. O africano chega lá, por mais que luta contra o outro, quando chega lá, ele quer contornar o sistema. Agora, falando mesmo em Angola, o mandato é 2 mandatos. O José Lourenço, só agora, ainda bem pouco tempo, dizia, vamos ver o quê? Não há mandato, aquilo ali, o teu mandato acabou. Tem que haver outro, estás a ver? As pessoas não estão comprometidas com a democracia. Ora, se não há comprometimento com a democracia, nós não podemos fazer mais nada. Mas eu não tenho nenhum problema de nós incorporarmos. Agora, há coisas que nós não podemos incorporar, podemos falar. A questão, por exemplo, questões da forma como o europeu encara a família, nós não temos que aprender nada neste domínio. Questões da homossexualidade, a questão, por exemplo, da relativização dos grandes princípios e grandes valores, nós não podemos. Mas por que o africano, aquilo que é de bom nós devemos importar, o que é de mau nós exportamos? É porque o próprio africano não tem orgulho na sua identidade. Não há orgulho. Mas também tem explicação, como eu disse, denunciei ainda num vídeo que eu gravei, é que o africano é associado às nossas coisas, como é um continente desprestigiado, um continente pobre, um continente onde proliferam guerras e essas coisas, ninguém quer associar, e nós temos vergonha de ser aquilo que nós somos. Há muitos africanos que não sentem
de ser africanos. E isso vai consubstanciando agora uma parte aqui que nós vemos das pessoas quererem clarificar a sua pele, ou, por exemplo, nós vemos as nossas mulheres, eu sei que as mulheres africanas que estão me a ver não vão me perdoar isso, mas também são coisas que eu já reportei, de adotar uma forma agora cada vez mais sofisticada do cabelo humano. Ocidentalização da beleza, costumo dizer. Da beleza, estás a perceber? Mas esse conceito da beleza é padronizar o conceito europeu. Eu acho que isso aqui, nós não temos que aprender nada aqui, mas precisamos de nós aceitarmos a nossa identidade, de nós vivemos a nossa identidade, mas isso só se concretiza quando há uma boa governação. Por quê? Porque se não houver a boa governação, muitos africanos vão continuar a não sentir orgulho naquilo que nos pertence, naquilo que nós somos, naquilo que é a nossa identidade. Resumindo e concluindo, para deixar também vocês falarem, a meu ver, eu acho que aquilo que é de bom que os europeus têm, ou que outra parte do mundo tem, porque nós também vivemos na globalização. Nós temos que aproveitar, nós não temos que ter complexos de aproveitar aquilo que é de bom do outro lado. Agora, aquilo que não é bom, que não temos que, enfim, aproveitar e também procurar criar mecanismos para nós desenvolvermos, mas isso só se traduz, como eu disse na minha intervenção inicial, a educação. Mas a educação só não chega. É preciso democracia, a consolidação da democracia, a transparência governativa, a divisão equitativa dos recursos do continente e assim lançar bases para um verdadeiro desenvolvimento. Muito bem. Tércio, nesse domínio aí desta nossa especificidade das nossas etnias, não é? E dos seus hábitos e costumes, da sua própria forma administrativa, né? Que tem através daquele poder local. Até que ponto isso é um entrave ou deve ser também incorporado nesse modelo democrático que nós devemos adotar, que reflita melhor a nossa realidade? Essa questão não é mais decisiva, até porque se nós vamos tentar atender essas particularidades, a sociedade africana não é uma sociedade homogênea, na medida que na sociedade africana há uma diversidade considerável de tendências de perspectiva. Se nós vamos escolher qual é o modelo, agora só, por exemplo, na Guiné-Bissau, tem tantas etnias, tem hábitos completamente diferentes, um caldeirão de quase 3 religiões, animistas, cristãos e muçulmanos, e para não falar depois das etnias, para tentar depois, para desenhar um modelo, que vamos dizer um modelo, enfim, aquilo vai ser ainda mais problemático e mais confusão do que nós temos, porque o modelo europeu, das coisas que eles puseram lá, eu acho que essa questão até, nem vejo isso os próprios pan-africanistas atacar isso, por quê? Porque se nós vamos noutra forma, vai dar problema. Mas podemos até reinventar, vamos assim supor. Mas para reinventar qualquer coisa tem que ter cientistas, tem que ter uma elite nata intelectual para fazer isso. O Silas sabe isso muito bem. Lições que eu estudei na Guiné, lições secundárias e própria história, foi o que os colonizadores deixaram, o que os portugueses deixaram lá. Quer dizer, agora, podemos até questionar, mas faz sentido, nos nossos manuais, estamos a estudar coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. E próprios materiais didáticos, a escola, as disciplinas, nós não estudamos a nossa história, é tudo coisas aqui da Europa e de outros que não têm nada a ver conosco. Talvez aqui, poderia dizer, em vez de estarmos a estudar coisas de fora, podemos estudar aquilo que é nosso, para nós podermos ter a consciência da nossa história. Mas só que para tu fazeres isso, é preciso ter uma elite, precisa ter homens letrados, homens altamente preparados para fazer essa revisão curricular. Logo, isso não é uma coisa que se alcança num dia, até porque nós... Nesse caso específico já o temos, claro, é uma vontade política. Sim, mas isto que eu estou a dizer, até pode haver essa questão, mas mesmo se nós formos ver, a meu ver, parece-me ainda essa questão não é de mais primordial, não é uma situação urgente. A questão urgente que nós temos é questão de fome, questão de ignorância, questão de má governação, questão da corrupção. Essa é a questão mais premente ainda. Agora, é claro que nós podemos também fazer algumas adaptações, mas isso são coisas que, se calhar mais daqui a alguns anos, mais anos para frente, é preciso ter consciência disso, que as coisas vão materializar, porque mesmo nós, por exemplo, o crioulo é a nossa língua. Nós hoje não temos ainda um crioulo codificado, no sentido de saber como é que
como é que se tem que escrever o crioulo. Nós não temos isso. Mas se calhar a Cabo Verde agora já está a falar disso, até nessa perspectiva de vir a oficializar o crioulo como a língua oficial. Eles já estão mais avançados. Mas se nós formos ver, se calhar, pronto, estão a criar condições para isso, mas isso não é uma coisa. Para nós mudarmos a regra do jogo e adotarmos a nossa especificidade, é preciso ter doutores e catedráticos. Se nós vemos na realidade, que eu saiba ainda, nós não temos nenhum professor catedrático, que eu saiba. Em todas as áreas estamos a falar de ver uma pessoa que nós dizemos, esse aqui é um catedrático que chegou o último grau do saber. Nós não temos na Guiné. Agora, essas coisas não fazem assim, tem que ser pessoas cientistas. Nós, quando falamos de catedrático, estamos a falar de cientistas, neste caso, que pode desdobrar em várias áreas. Logo, isso não é uma coisa assim fácil. Além de que preciso ter, pronto, pessoas altamente preparadas para fazer esse trabalho, mas depois qual é o meio que nós vamos escolher? Quer dizer, não vai tomar agora uma coisa de uma cultura para generalizar, aí que se calhar vai haver ainda mais conflito, mais problema. Logo, a meu ver, parece-me que essa questão ainda não é a questão mais primordial. Nós ainda temos um caminho muito vasto, mas esse caminho deve traduzir, acima de tudo, numa consciência coletiva daquilo que eu estava a falar, de um patriotismo, de uma identidade cultural que vai traduzindo, sobretudo... Para ter esse patriotismo, né? Isso também, de uma forma ou outra, ensina-se, não é? Não está. Sabe por que não está? É porque há aqui duas coisas que estão codificadas. Aquilo que é codificação que está reduzida nos manuais, nos livros. Outra coisa é que nós sabemos a nossa história através da oralidade, que sempre foi a prática que reiterada, que se passou de geração em geração. O africano não deixou de estar aliado daquilo que é a sua cultura, a sua identidade, enfim, aquilo que são o seu passado. Isso passa-se através da oralidade, não foi reduzido a escrito.